tudo bem? Nós vamos nessa aula continuar falando de fontes de energia do Brasil, com ênfase nas fontes de energia não renováveis, bem como vamos falar sobre as crises energéticas ocorridas no Brasil, que vem sucedendo desde o ano de 2001 e não é diferente agora no ano de 2021, onde nós já estamos vivenciando esse processo. Então, uma das fontes renováveis bastante utilizadas no Brasil é a biomassa, tá? Como o próprio nome diz, bio quer dizer vida, é uma energia que vem, né, proveniente de organismos vegetais, tá? Ela é derivada, portanto, da biomassa. Se produz energia, por exemplo, da cana-de-açúcar, onde se extrai o etanol, de oleaginosas, como a mamona, onde você pode produzir o biodiesel, azeite de dendê, do coco do babaçu também nós podemos produzir biodiesel, da madeira, onde nós produzimos o carvão, bem como de outras matérias orgânicas. Até restos, né, de lixo viram biomassa, como é o exemplo, por exemplo, do biogás, né, que é produzido a partir, né, de restos de lixo, de compostos orgânicos presentes no ambiente. Tá? Então, a biomassa ela apresenta algumas vantagens. Dentre as vantagens colocadas, nós temos uma sustentabilidade econômica, bem como social e ambiental. Então, aqui nós temos um tripé. Ó. A biomassa oferece uma sustentabilidade econômica, porque esses recursos, essas matérias-primas estão disponíveis no nosso meio, a gente pode utilizá-las, né, a um preço mais baixo para produzir esses biocombustíveis. É o caso da mamona, que em alguns lugares, como aqui no Piauí, essa, essa vegetação ela é presente de forma abundante, quase que natural, nasce aí com o tempo, né? Socialmente apresentam uma importância, né, porque conseguem empregar pessoas da própria comunidade, do núcleo familiar. E do ponto de vista ambiental, a gente pode dizer que a biomassa ela reduz os efeitos do chamado aquecimento global, visto que ela não produz, né, tanto CO2 da atmosfera como os combustíveis não renováveis, os chamados combustíveis fósseis. Né? Então a gente está tratando aí, por exemplo, da cana-de-açúcar, onde você produz a cana-de-açúcar, planta, e essa cana ela acaba, né, absorvendo parte do dióxido de carbono. E a sua queima não libera substâncias tão tóxicas ao ambiente como os combustíveis fósseis tradicionais, como a gasolina, o gás natural, né, o carvão mineral, dentre outros. Tá? Então, do ponto de vista da sustentabilidade, né, ambiental, a biomassa está entre os combustíveis, né, que são mais recomendáveis para o uso hoje pelo homem, né, pela ação antrópica. A biomassa gera empregos, né, tem como característica aí, inicialmente gerar empregos, principalmente na agricultura familiar, né, uma fonte geradora de empregos, porque dependendo da oleaginosa, do tipo de biomassa que nós vamos utilizar, a gente pode empregar pela própria população da comunidade, né? E vai ajudar também na fixação das famílias no campo, pelo menos esse é o propósito inicial, porque se você produz biomassa, combustíveis a partir da biomassa, por meio de diferentes matérias-primas, você tem ali a capacidade de empregar essas pessoas dentro desse processo. Porém, o que se verificou, né, ao longo dos anos aqui no Brasil em relação à produção de biomassa, né, foi uma série de consequências, né, muitas vezes indesejáveis, né, ao próprio homem do campo, né, e ao meio rural brasileiro. Uma dessas consequências foi justamente o aumento da chamada monocultura, cultivo de cana em larga escala, cultivo da soja, do milho, do algodão. Todos esses produtos servem como base para a produção, né, de biomassa, de biocombustíveis. Então, a expansão da monocultura, ela, em certo ponto, ela pode ser danosa, porque onde ela acontece, essa expansão da monocultura, nós temos aí fortes impactos ambientais, porque o solo não suporta, mesmo a cultura sendo plantada por seguidos anos. Isso gera também outro problema, que é a expulsão de pequenos produtores. Eles são coagidos muitas vezes a vender suas terras,
num processo que a gente conhece como grilagem, e é muito comum no cenário rural brasileiro. Outra consequência verificada com o aumento da cultura de apenas um alimento, nós tivemos, por exemplo, a perda de áreas, né, para culturas que os brasileiros consomem, como arroz, feijão, né? Então houve aí uma deficiência nas áreas de cultivo de alimentos tradicionalmente consumidos pelo brasileiro, arroz, feijão, farinha de mandioca, dentre outros, e também a prática do desmatamento, né, para se cultivar a cana, para a produção do etanol, há necessidade da produção do desmate da vegetação, bem como para a cultura da soja, do algodão, dentre outros. Então, essas estão entre as consequências, né, do agravamento da expansão da produção de biomassa a partir, né, dessas culturas, da cultura da soja, da cana-de-açúcar, dentre outros. Então, isso gerou, de fato, esses problemas. Apesar de ser mais é, ambientalmente mais correta a produção de combustíveis através da biomassa, né? Ela pode gerar esses efeitos negativos. Tem os prós e os contras, né? Então, à medida em que gera empregos, né, de uma parte da população, ela também expulsa pequenos agricultores familiares à medida em que há uma expansão da monocultura pelo território. E muitos autores também criticam que os empregos gerados são empregos, por exemplo, que remuneram muito pouco, dos chamados boias frias. Eles são expulsos da sua terra na área rural, vão para a cidade e acabam sendo trabalhadores que se deslocam diariamente para essas áreas, né, para poder ganhar o seu sustento, né, num processo de trabalho que é extremamente degradante e oferta salários muito baixos em relação a outros tipos de trabalho presentes no meio urbano. Então, o Brasil ele produz a partir da biomassa os chamados biocombustíveis, né? Dentre esses biocombustíveis nós temos o biodiesel, muito conhecido já dos brasileiros, né? O biodiesel ele é produzido a partir de diferentes oleaginosas. Uma das conhecidas oleaginosas onde que se produz o biodiesel é a partir do milho, é a partir da soja, a partir do coco babaçu, né? Nós temos aí da mamona também. Então essa oleaginosa ela é inserida hoje no combustível, né, que é vendido no país, na gasolina, no óleo diesel, há uma adição dos biocombustíveis. Então, em virtude dessa adição dos biocombustíveis, eles ganharam força, né? Essa produção ganhou força ao longo do tempo, tá? O álcool está entre os biocombustíveis e ele é o combustível mais utilizado aqui no Brasil, né, oriundo da biomassa, só perde para os Estados Unidos em escala de produção mundial. Né. O biodiesel ele passou a ser estimulado no país a partir de sua adição nos demais combustíveis e o percentual hoje de biodiesel obrigatório para ser adicionado no diesel, na gasolina, gira em torno de 10%. Essa obrigatoriedade foi criada através de uma legislação específica no Brasil. E esse fator tem estimulado a produção cada vez maior de biodiesel no país. E mundialmente o Brasil é conhecido por utilizar essa matriz energética que é considerada mais limpa, né? E a sua produção é estimulada em escala planetária. Então, nesse campo, o país avançou bastante, né? Já que o biodiesel adicionado ao combustível tradicional diminui os impactos sobre o meio ambiente, diminui, né, a emissão de gases produtores do dióxido de carbono, né, do chamado efeito estufa, que é um dos provocadores do aquecimento global. Entre os biocombustíveis mais utilizados no país, nós temos o etanol, ou álcool etílico, né? O álcool utilizado, né? Bastante utilizado nos nossos automóveis. Tá? Quando foi que começou essa introdução do álcool enquanto biocombustíveis no nosso país? A gente vai relembrar aqui os choques ocorridos no preço do petróleo ao longo do tempo. Tá? Em 1974, a gente teve a eclosão de inúmeras guerras no Oriente Médio
Isso fez com que o preço do barril do petróleo subisse, né? Tivesse o seu preço aumentado, né? Numa escala em que os países subdesenvolvidos tiveram dificuldade de comprar esses combustíveis. Então, para fazer frente a esses aumentos constantes nos preços do petróleo, proporcionado tanto por guerras como pela formação da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma espécie de cartel, o Brasil resolveu criar o Proálcool, que foi um programa de apoio à produção do álcool, que tinha como objetivo aumentar essa produção do álcool e diminuir a dependência do Brasil em relação à gasolina, ao petróleo. Então, inicialmente foi uma ideia bastante exitosa, o Brasil foi elogiado, né, por conta dessa capacidade de reação em relação ao preço do petróleo a nível internacional. O programa foi introduzido e começaram a surgir muitos carros no Brasil que eram movimentados pelo etanol, por esse líquido, por essa fonte energética oriunda da biomassa. Tá? Então, em virtude disso, nós tivemos um aumento da área produzida da cana-de-açúcar, né, no nosso país, que geraram, ao mesmo tempo, como consequência, dois fatores, né? Concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, dos usineiros que passaram a ganhar muito dinheiro a partir da produção do álcool, principalmente no litoral oriental do Nordeste, bem como no interior do país. Aqui no meio norte a gente tem, aqui próximo de União, indústrias como a Convap, que produziam, né, bastante álcool no passado e hoje estão concentradas aí também na produção de outros produtos como o açúcar. Tá? E houve, consequentemente, a expropriação de pequenos produtores. Onde a monocultura avança, onde esses interesses do grande capital avançam, o que é que ocorre? Há uma gradativa eliminação da chamada agricultura familiar dos pequenos produtores rurais. Tá? Então, a partir de 1974, a gente tem o advento do uso do álcool como fonte de energia utilizada no setor automotivo brasileiro. Isso levou a uma expansão da produção de cana-de-açúcar e, consequentemente, do etanol no país. O Brasil ganhou visibilidade internacional por apresentar um combustível que fizesse frente ao petróleo, né, diminuindo aí a dependência econômica, e ambientalmente também foi bem quisto porque o álcool produzia menos efeitos danosos ao clima. Então, a partir de 1989, o que é que aconteceu? O governo retirou os subsídios do setor. A gente lembra que o álcool passou a ser produzido com a criação do Proálcool, onde o governo pagava, né, boa parte dessa produção, né, em forma de subsídio aos produtores. Então, isso fazia com que houvesse um estímulo do setor para a produção do álcool para fazer frente ao preço do valor do petróleo. Tá? Então, com a retirada em 1989 dos subsídios, há uma queda, né, na produção do álcool. Porém, em 2003, né, e pouco mais de uma década depois, nós tivemos o surgimento dos carros chamados de biocombustíveis, os carros flex. Né? Com o surgimento dos carros flex, nós tivemos aí uma nova alta na produção do álcool. Né? O álcool passa a ser reestimulado, né, em sua produção. Os usineiros voltaram a produzir em larga escala, né? E o governo, né, passou a comprar também essa produção para adicioná-lo à gasolina, estimulando aí o setor novamente, a partir do ano de 2003. No ano de 2003 nós temos aí também um cenário internacional que não é favorável, né, à questão da produção do petróleo por conta da guerra do Iraque, do ataque que houve ao Afeganistão, né, houve grande instabilidade ali no Oriente Médio. Tá? Então, em virtude disso, o preço do petróleo aumenta de forma vertiginosa e aí o Brasil novamente inova, né, criando aí o chamado carro movido a biocombustível, o carro flex. Tá? Então, a partir desse ano, há uma retomada do setor, tá? E o álcool passa a ter aí uma importância muito grande, considerável dentro da economia brasileira. Atualmente, esse estímulo à produção de álcool continua, porque nós temos aí uma adição de álcool, né, à gasolina em uma proporção que varia entre 20% e 27%, numa legislação criada dentro do nosso país. Então, o álcool é um biocombustível bastante utilizado, é o mais usado no nosso país, e ele tem uma importância porque promove aí
uma concorrência direta com o petróleo, serve para desafogar a necessidade de gasolina, né, em momentos estratégicos, quando o preço do produto está bastante elevado, e ambientalmente o álcool, né, acaba sendo um combustível com menos danos, né, ao ambiente, né, impactando diretamente na diminuição da emissão de gases que provocam o chamado efeito estufa. Tá? O Brasil ele é muito respeitado por ter criado, né, essas matrizes energéticas alternativas a partir dos chamados biocombustíveis. E o álcool representa aí o nosso carro-chefe. Ele teve momentos de subida e descida desde a criação em 1974, mas atualmente, em virtude da criação de legislação que obrigam a introdução de biodiesels ao combustível que nós empregamos, o álcool aí continua com a sua produção a todo vapor. E em momentos que a gasolina está muito cara, ele vem como uma matéria-prima, como um combustível que faz frente, né, a esses preços elevados que o petróleo tem no mercado internacional, sobretudo em momentos de crise, né, em momentos em que eclodem guerras nas regiões de maior produção desse combustível. Além de falarmos sobre os combustíveis renováveis, né, como biocombustíveis, nós não podemos deixar de frisar que o país atualmente passa por muitas crises energéticas. Né? Essas crises energéticas têm motivações diversas que nós vamos delinear a partir de agora. Antes de falar, porém, nessas crises energéticas, nós vamos citar que, para que elas ocorram, a gente tem aí um histórico em relação a que tipo de matriz energética predomina no nosso país e o que deixou de ser feito ao longo do tempo para que elas passassem a ocorrer. Atualmente nós estamos passando por uma crise energética, né? Não sei se vocês já viram o noticiário da TV, quase todos os dias é denunciado aí na TV que nós podemos ter, por exemplo, um racionamento, que a conta de energia está aumentando, porque nós estamos acionando as termoelétricas para poder suprir problemas da produção hidráulica de energia elétrica, né? E aí também se fala no risco de um apagão, se não houver um racionamento energético. Então, grande parte disso nós devemos à nossa dependência, né, da hidrelétricidade. Tá? Nós temos uma dependência muito grande ainda da produção de energia por hidrelétricas. Isso começou lá atrás, né? Período do milagre brasileiro, né, no período da ditadura militar, a ação dos militares foi de produzir energia através das grandes represas, das hidrelétricas. E aí todo o mote da produção de energia do Brasil foi concentrada nessa matriz energética. Era muito comum se construírem grandes hidrelétricas, barrando rios de planalto, sobretudo, para a geração de energia. Mas isso gerou o quê? Uma dependência, tá? Então, nos anos 90, essa dependência era de 90%. Hoje está em torno de 64% a dependência da matriz energética brasileira a partir das hidrelétricas, porque nós temos em atuação hoje as chamadas termoelétricas. Foram criadas várias termoelétricas para dar suporte às hidrelétricas ao longo do tempo, por conta do sobe e desce do nível das águas dos reservatórios. Então, essa é uma das explicações. O Brasil depende basicamente da energia gerada pelas águas, né? E a gente sabe que dependendo do período, né, do clima da estação que nós vivemos, a gente pode ter, né, uma baixa nesses reservatórios e isso significa uma diminuição da produção de energia disponível para o nosso uso. Em termos de dados, números, nós temos a Bacia do Paraná, que representa a bacia de maior aproveitamento, né, para a produção de energia elétrica, cerca de 70% da disponibilidade já foi utilizada, e a com menor percentual é a bacia do Amazonas, que só tem 1% de aproveitamento. É claro que a bacia do Paraná é uma bacia que está situada em planaltos, com quedas d'água, isso facilita a construção de uma represa, tá? Porque para produzir energia elétrica você precisa de um barramento e de um rio encaixoeirado, onde a água tem que ter uma velocidade para poder fazer girar, desculpa, as turbinas instaladas nas hidrelétricas. Então, como a bacia do Paraná tem rios caudalosos, quer dizer, de grande volume de água, e são encaixoeirados com quedas naturais,
é a bacia que produz, é, que é responsável pela maior produção da energia elétrica do Brasil. É na bacia do Paraná, por exemplo, que situa-se a hidrelétrica de Itaipu, a maior do país e uma das maiores do mundo. Tá? O setor tem experimentado um processo de desestatização, né, que é o mesmo que privatização. E em 1996, a partir dessas privatizações iniciadas ali na década de 90, nós temos a instalação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é o órgão que vai regular, né, um órgão oficial do governo, passou a regular, né, essa produção de energia, né, elétrica por essas empresas privadas, já que o governo deixou de ser ali inicialmente o detentor de toda a produção de energia elétrica, entregando parte dessa produção à iniciativa privada. Então essa agência ela busca regular essa produção, vigiar, fiscalizar, ver a qualidade dessa energia que é fornecida para os brasileiros, que é gerada, né, nas hidrelétricas e também que é fornecida na ponta para as pessoas. Quando você tem um problema de energia, por exemplo, que você não consegue resolver junto à sua concessionária, você faz uma reclamação à ANEEL, que é uma agência reguladora que vai tentar resolver esse problema, minimizar os impactos dessa distribuição de energia elétrica até a sua residência. E ela também que controla, né, as diretrizes para a produção de energia elétrica em âmbito nacional. Então, em virtude da nossa dependência de produção de energia elétrica de hidrelétricas, em virtude da oscilação do nível dos reservatórios, nós passamos a ter sucessivas crises energéticas. Nós tivemos uma crise em 2001, 2009, 2012, 2013, 2015 e agora em 2021 essa crise se repete. Então você vê que é um problema que persiste, ele é um problema de cunho estrutural e também é de cunho climático, mas muito mais estrutural do que de clima, porque nós já sabemos que nós temos períodos de secas periódicas. Então a gente não pode ficar se confiando apenas, né, na capacidade de acumulação de água dos reservatórios que nós temos. O ideal é que o país tenha matrizes energéticas diversificadas para que no momento de seca, no momento de baixa do nível dos reservatórios, outras fontes de energia garantam, né, essa produção adicional. Como a gente vê hoje no caso das eólicas, aqui no Nordeste, no sul do país, nós temos muitas usinas de energia eólica que já suprem parte da energia consumida no Brasil. E por conta dessas usinas eólicas e solares que estão sendo instaladas, talvez a gente esteja hoje numa posição melhor em relação às crises energéticas anteriores, porque já temos investimentos concentrados nessas fontes de energia desde o início do século XXI. Tá? Então, as crises energéticas foram provocadas, sobretudo, por um aumento do consumo. Né? A gente lembra aí que a partir do ano 2000 a gente teve vários programas de transferência de renda, né, que promoveram uma melhoria, né, da renda, da qualidade de vida da população brasileira. Isso fez com que elas tivessem acesso a um maior poder de consumo. Com maior poder de consumo, passaram a ter diferentes produtos eletroeletrônicos. Isso gerou uma demanda maior de energia. Além disso, o setor produtivo passou a demandar um maior quantitativo de energia. Então, com esse consumo maior das pessoas, bem como da atividade industrial, o sistema não conseguiu suportar. Então, desde 2001 a gente tem aí um histórico de apagões. Cidades inteiras passaram a sofrer com apagões durante 2 horas, 3 horas, 5 horas, né? Desde grandes metrópoles até pequenas cidades. Então, esses apagões levaram, por exemplo, o governo a promover racionamento da energia nas instituições públicas, estimular a população a diminuir o consumo com bônus na sua conta, principalmente para a faixa etária de baixa, para a população de baixa renda, né? E passou também a criar horários diferenciados, né, de funcionamento das atividades produtivas, com o objetivo de evitar colapsos dentro do sistema. Então, explicam esses apagões que passaram a acontecer desde 2001 e estão ocorrendo ainda hoje, em 2021, nós estamos registrando nova possibilidade de apagão, de racionamento de energia, sobretudo a esse fator que eu destaco, a chamada carência de investimentos.
Nós não investimos na construção de novas hidrelétricas nas últimas décadas e depositamos apenas nas hidrelétricas e termoelétricas a produção da energia nacional. Os incentivos às outras fontes de energia foram tímidos, por assim dizer. Então isso gerou uma dependência muito grande. É por isso que nos últimos anos a gente tem tido aí aumentos constantes na tarifa de energia, com as bandeiras, né? Na conta da energia, se você observar, tem as bandeiras, a verde, a amarela e a vermelha. Nesse período do BR-OBRO, a gente quase sempre está na bandeira vermelha, onde a cada quilowatt consumido a mais do que é estipulado como consumo básico pelo governo, nós pagamos um adicional, né? Esse adicional serve para, né, pagar a conta das termoelétricas que são acionadas no momento em que os reservatórios estão em baixa. Então, a falta de investimento em construção de novas hidrelétricas para suprir a demanda do Brasil, bem como em energias não renováveis, gerou problemas, né, no nosso sistema. Além disso, a integração do sistema nacional era complexa, né? Não existia anteriormente, na década de 90. A partir do século XXI, nós tivemos a integração do sistema, onde a energia gerada em maior quantidade em uma região passava a ser disponibilizada para outra, né? Gerando aí, balanceando essa necessidade de produção e consumo. Com a integração do sistema elétrico brasileiro, a gente teve uma melhoria no fornecimento, mas mesmo assim não suficiente para evitar os problemas que a gente passou, né? Tanto em 2001, 2009, 2012, 2013, 2015 e o que nós estamos passando atualmente. Então, explicam também esse processo. A baixa dos reservatórios, tá? Nós temos secas periódicas agora, nós estamos vivendo um momento delicado no planeta, que é do aumento das temperaturas, das secas mais prolongadas, oriundos do aquecimento global, das alterações provocadas pelo homem, e isso tem feito com que regiões que eram bastante alagadas, que tinham muita água, muitas chuvas, tenham diminuído ao longo do tempo. E aí a nossa capacidade de geração de energia diminui, sendo que o nosso consumo sempre aumenta, tá? Porque nós estamos cada vez mais consumindo mais energia por conta dos aparelhos eletrônicos que nós adquirimos no cotidiano. Então, além dessa baixa dos reservatórios, ela é provocada sobretudo pelas secas prolongadas oriundas de problemas climáticos, como o chamado aquecimento global, que é real, né? Que tem promovido, por exemplo, diminuição da quantidade de água nos reservatórios brasileiros já por vários anos, digamos por décadas, em regiões que antes não apresentavam esses problemas. Então, por conta disso, a gente tem passado por essas crises. E agora, no ano de 2021, essa crise se repete, tá? Está sendo anunciado na imprensa, cotidianamente, a ocorrência de uma possibilidade de apagão no Brasil. E o governo já está tomando as medidas para estimular o racionamento e o aumento da tarifa energética para os seus consumidores. Então, nós temos aí nessa imagem um mapa do país, onde nós temos a integração do sistema de transmissão de energia elétrica. É um mapa da ONS, né, que organiza o sistema, que é o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica, que organiza essa distribuição da energia. Então, digamos que aqui na Bacia do Paraná nós temos aí o maior potencial de produção de energia, rios com maior quantidade de chuvas em um determinado período. Nós temos a escassez desse recurso, né, dessa água em reservatórios do Nordeste. Qual é a função do Sistema Nacional? A função do Sistema Nacional de Transmissão de Energia Elétrica é integrar o sistema para oferecer energia elétrica para regiões que passam por problemas ou carência nessa produção, contrabalanceando aí as necessidades de consumo e produção de energia elétrica. Então, o nosso sistema ele é interligado justamente para que não hajam problemas nas diferentes regiões do país, já que nós temos características climáticas bastante distantes, né? E a ocorrência de chuvas vai variar conforme a região que nós temos, que nós habitamos e o período em que nós estamos. E aí eu coloquei também uma charge que mostra, que faz uma crítica, né, ao nosso sistema elétrico. Apesar de ser um sistema interligado,
a nossa demanda por energia é maior do que a capacidade que o sistema tem de suprir essas carências nas diferentes regiões. Então, as velas simbolizam aí os postes, o sistema de transmissão, mas também fazem uma crítica de que em algumas regiões do país é constante, é comum a ocorrência de apagões. A gente lembra de um apagão que ocorreu no estado do Amapá, né? uh, recentemente, onde a capital ficou vários dias sem energia elétrica, né? Justamente pela falta dessa produção autônoma na região e da pequena interligação do sistema nacional com essas regiões mais longínquas do território nacional. Então a gente ainda tem riscos desses problemas, apesar do setor de haver um sistema de interligação de energia no país, nós corremos o sério risco de ter apagões por conta da nossa dependência muito grande na produção de energia elétrica a partir das hidrelétricas, né? Então, como nós produzimos a maior parte da nossa energia a partir da água, né, as diferenças na ocorrência de chuvas no território podem gerar desequilíbrios que deixam o país instável. Fora essa questão, nós temos a falta de investimento que compromete seriamente a disponibilidade energética no Brasil.